vereador de Porto Alegre, relator geral da Comissão Especial do Plano Diretor, Gessé Sangalli. Muito obrigado pela presença. Numa véspera de feriado, ao vivo, tenho que agradecer a sua presença aqui conosco. E quero deixar aqui bem registrado, nós tentamos vários outros vereadores também de oposição para estarem conosco. Infelizmente não conseguiram agenda para estar com a gente aqui. Mas a gente sabe, né? É corrido, é legal complicado. Saber que eu fui o 14º a ser testado. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade, ô vereador. A Tainá veio isso para que não... Inclusive, era importante trazer o relator geral e demais convidados. Fica tranquilo. Mas só registrar isso, que é muito importante. Aliás, como todos os espaços aqui da Bandeirantes. No Manhã Bandeirantes a gente já fez um debate muito profícuo também com o Giovanni Culau. Então o espaço está sempre disponível. E a ideia é falar de como vai funcionar essa votação, de fato, do plano diretor, porque ele é extremamente bem esperado aí pela população. Seja muito bem-vindo, vereador. Boa noite. E não foi a 14ª nem a 15ª. Bem-vindo, boa noite. 22º. Foi o 23º, nós brincando. Bom. Vamos dar-lhe. Obrigado pela presença. Vamos dar-lhe. Não, olha só, cara, a questão do plano diretor ele é muito importante. Eu vou tentar contextualizar de maneira breve sobre a questão do plano diretor. Ele originalmente foi feito a primeira vez em 99, na época do governo Raul Ponte. Ele foi extremamente rígido do ponto de vista ambiental, mais inclusive do que poderia ser desejável para manter uma comunidade saudável. Porque eles tinham basicamente o aspecto de combate às construções, acho que em função de um ranço que eles tinham com as construtoras. Porque se tu for lembrar o que tinha antes de 99, toda a briga do PT, com Olívio Dutra, contra a mineração, contra a dragagem do Guaíba, basicamente a dragagem e a mineração forneciam insumo barato para a construção civil, então eles eram contra essa mineração aqui no Guaíba. Foi o Olívio que proibiu a mineração no primeiro momento como prefeito de Porto Alegre, depois como governador ali na década de 2000 e alguma coisa, se não me engano 2010 ou 2000, não lembro exatamente a data, mas foi ele que entrou contra isso. Então existia como se fosse uma aura na esquerda de que combater, entre aspas, o capitalismo representado pelas grandes construtoras da capital seria uma forma de preservar o meio ambiente, porque as construtoras usavam areia extraída do Guaíba, tá? Estou fazendo aqui uma alegoria para tentar entender aquele contexto naquele momento. E daí uma das coisas que simbolizava o impacto visual na cidade, provocado pelas construções feitas pelas construtoras, era a altura dos prédios. E eles falaram, mas não podemos reduzir o debate do plano diretor à altura dos prédios. Sim, mas eles reduziram o debate do plano diretor de 99 à altura dos prédios. Tanto que o prédio de Santa Cruz, que é o mais alto de Porto Alegre, ali na Andradas 1, 2, 3, 4, ele não teve nenhum paralelo desde então por conta da mudança do plano diretor em 99, que limitou a altura dos novos prédios na cidade. E eu concordo que é necessário ter um espaçamento para a ventilação e iluminação dos prédios construídos na cidade. É um exemplo ruim da cidade, que o adensamento desenfreado gerou um aspecto negativo, que é a própria Borges de Medeiros. Nós temos ali o viaduto da Borges, que recentemente foi restaurado, ficou muito bonito, só que nós de hoje não temos noção de como é que era o viaduto da Borges antes daqueles prédios que literalmente faziam um corredor que não permite a visualização do Guaíba daquele ponto que era um cartão postal da cidade. Então aquele adensamento, aquele grudar de prédios que nós temos na Borges de Medeiros trouxe uma noção para Porto Alegre de que o adensamento é ruim. Porque um exemplo feito aqui no centro de Porto Alegre tornou ruim. Aliás, do adensamento. E é legal região. quando a gente vê fotos antigas, registros antigos, de que realmente ficava sozinho ali o viaduto. Uma né? vista. Imagina tu no topo do viaduto da Borges, tendo uma vista panorâmica do Delta do Jacuí, do Rio dos Sinos, do Gravataí, não tinha na época, né? Mas como se fosse do aeroporto, porque era quase como se fosse uma visão ampla da cidade. Não, tinha os prédios todos. E daí tu construía um prédio e tudo certo. Daqui a pouco tu construiu o segundo, terceiro, quarto e ficou um corredor de prédios. Então tu olha do topo do viaduto da Borges, muito legal, foi feita a reforma pelo governo Melo, mas o que tu vê, a tua vista é de prédios. Tu não consegue ver uma vista do Guaíba, que era a proposta original do viaduto da Borges, quando ele foi feito lá, sei lá, 100 anos atrás, algo nesse sentido.
Então, este adensamento eu concordo que é ruim, porque os prédios são colados. E qualquer arquiteto que, mesmo sendo a favor ao adensamento, vai dizer, não, esse tipo de adensamento, ele é problemático. Beleza. E daí, em 99, foi feito esse plano diretor, ele foi renovado em 2010, o prefeito então era o Fortunati, basicamente manteve aspectos principais. Então agora, teoricamente, em 2020, nós deveríamos ter feito uma nova revisão do plano diretor. O Marquesa se atrasou, por questão de administração, veio a pandemia e acabou sendo conveniente esperar, porque a sociedade mudou depois da pandemia. Porque hoje, tu mesmo, muitas entrevistas tu faz online. Antes de 2020, para a pessoa ter um aplicativo de dar entrevista online, já não era a mesma coisa do que é hoje. Então as pessoas aprenderam. Hoje tem até alternativas, antes era um só ali, que lembro que era o Zoom, era a principal alternativa. Sim, hoje tem o StreamYard, tem o Google tem um Meet, monte tem hoje, vários, né? Enfim. Até pelo WhatsApp. Tem o da Microsoft e por aí vai. E na verdade hoje é até ruim, porque dependendo da reunião que tu vai fazer, e eu de vez em quando faço algumas audiências na Justiça, eu tenho que baixar um que eu nunca uso para nada, mas é o licitado lá da Justiça Estadual, enfim. E daí, então, o plano diretor, ele deveria ter sido revisado em 2020, atrasou por conta da pandemia. Quando o estudo estava no meio do caminho, quase pronto para ser apresentado, veio a enchente. Então, óbvio que isso acabou alterando novamente, os estudos estavam sendo feitos pelaquela consultoria que foi feita pela prefeitura. Quem é que faz o plano diretor? O Poder Executivo. Como é que o Poder Executivo faz? Ele poderia pegar os seus técnicos, sentar todo mundo numa sala, depois de meses discutindo, debatendo, fazendo audiência pública e fazer um projeto. Mas normalmente, e não é só Porto Alegre, é no mundo inteiro, cidades grandes contratam consultorias que já têm experiência em fazer planos diretores para fazer o estudo e apresentar uma proposta. E eu não sei o nome da consultoria que foi contratada em Porto Alegre, mas uma consultoria fez esse trabalho e compilou as informações das audiências públicas trazidas pelo Poder Executivo, que foi feita ao longo dos últimos 6 anos, fez um plano diretor, né, uma proposta, uma minuta do plano diretor. Ela ficou por durante um período sobre consulta pública. Depois da consulta pública, teve o protocolo feito pela Prefeitura na Câmara de Vereadores. Depois do protocolo na Câmara de Vereadores, teve a questão do Fórum de Entidades, que é um grupo de entidades que tem representatividade na sociedade, que fazem reuniões públicas sobre cada um dos temas atinentes ao plano diretor, mobilidade, infraestrutura, desenvolvimento econômico, questão social, questão de áreas verdes, são 7 eixos temáticos. Fazem as sugestões de emenda, o presidente do Conselho de Entidades, que é o vereador, no caso foi o vereador Thiago Albers, protocola as emendas e elas são emendas como se fossem de vereadores. Elas têm o mesmo poder de uma emenda de vereador. Mas que vem dessas audiências. Se não me engano, foram 97, 90 e poucas, quase 100 emendas do Fórum de Entidades. Algo nesse sentido. E cada vereador fez as suas emendas, levou-se para as comissões temáticas. E eram 7 comissões temáticas. Eu era o relator geral. Então, das 7 comissões temáticas, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico, ambientes naturais, áreas privadas, eu não lembro exatamente o nome, mas eram 7. 6 vieram aprovadas da sua comissão para o relatório geral. Então, imagina, são 3 vereadores de cada comissão. Vamos dar um exemplo. Questão de... agora, justamente nesse momento, me deu um branco. Mas uma sobre infraestrutura, tá? Ou mobilidade que eu fui membro. A de mobilidade tinha eu como revisor, o José Freitas como presidente e um terceiro vereador, que eu não lembro o nome agora, que era um outro vereador. São 3 vereadores por comissão. O José Freitas fez o texto e os 3 votaram. Se os 3 votam e dá maioria, dá 2 sim, então esse texto foi aprovado e ele vai direto para o relatório geral. Então, das 7 comissões e depois vai para aprovação de todos os vereadores na votação. Das 7 comissões temáticas, 6 vieram com a aprovação da comissão temática. Perfeito. Então, eu só incorporei no texto principal porque, basicamente, ele veio aprovado da comissão específica. E só do desenvolvimento econômico é que veio reprovada, que foi a do vereador Giovanni Nicolau, que tinha como membros, se não me engano, o José Freitas e a vereadora Mariana Lescano, e daí deu rejeição lá na temática. Eu tive que fazer como se fosse o compilado das sugestões de por que cada um votou contra em cada emenda, algo nesse sentido, para eu poder fazer um texto de aprovação global. Coloquei no relatório, botei para votação na comissão temática do relatório que eu aprovei, que eu escrevi, as 7 temáticas individuais, com as 6 aprovadas, mais aquela que eu dei o parecer separado por conta de ter vindo rejeitada, foi aprovado.
Aí a oposição votou contra porque vota contra, né? Queria fazer um ponto político. Nós somos contra, beleza. Votou contra, mas foi aprovado. Daí ela vem para o plenário para poder ser votado. O que acontece? Nesse momento, todas as emendas que foram escritas, independente de governo ou de vereador, que estão no texto, podem ser destacadas, tendo 12 assinaturas para ser retiradas. Então tem 500 emendas, tem 500... Dos 35 vereadores, se 12 votarem contra, ela sai. Não é, é antes disso. Antes disso. Eu tenho lá o texto global, que tem, por exemplo, 500 artigos, tá? São 2 textos, né? Tem o plano diretor e o uso e ocupação do solo. 500 artigos, somando ali. Cada vereador, se conseguir 12 assinaturas, pode destacar cada um dos artigos para retirar. Eu não gostei desse. Bota 12 assinaturas, se tiver 12, tira. Se tiver 12, destaca para ir à votação. Isso antes desse processo que vai acontecer na quinta-feira. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, olha só. Eu fiz o texto, mandei para ser votado, né? Os vereadores podem concordar ou discordar de mim. Daquelas 500 artigos que foram colocados no geral e no LUOS, no relatório do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo. Se o cara não gostou do artigo 1, ele pode dizer, eu não concordo, eu quero tirar. Beleza, qual é que é o procedimento para tu tirar? Fala, eu quero tirar. Óbvio, escreve, exclui tal artigo, né? Consegue 12 assinaturas para destacar. Ou seja, se ele conseguir a energia de 12 assinaturas para destacar, agora ele vai para votação no plenário para ver se tira ou permanece. Perfeito. Não sai automático, passa pela votação. Como ele está aprovado, previamente aprovado, eu preciso de 12 votos, que é a maioria da Câmara, para retirar. Então é 12 votos não. Se eu não conseguir 12 votos não, ele permanece, porque ele compunha o texto global. Agora, pelo lado contrário, imagina que tem um artigo que eu acho muito importante, que no relatório geral ele estava rejeitado. Tem um exemplo meu. Eu aprovei uma emenda do fachadismo. O que aconteceu? Eu apresentei a emenda, no relatório geral ele foi excluído. Por quê? Porque o Márcio Binzeli, na comissão temática, achava que não valia a pena. Entendimento dele. No relatório temático, votaram sim no relatório dele, logo a minha emenda tinha sido retirada. Então eu queria incluir de volta a emenda que a temática tinha dito que não. O que eu tinha que fazer? Assim como quem queria tirar, eu tenho que conseguir 12 assinaturas para destacar a retirada e falar, agora eu quero aprovar. E daí vem para votação e daí eu preciso convencer 18 a votar sim. Porque é a lógica. Então, se já está no texto, eu preciso de 18 votos para retirar. Se não está no texto, eu preciso de 18 votos para incluir. Só que, antes disso, tem a questão das 12 assinaturas para ser colocado em votação. Beleza. E o que a esquerda fez? É por isso que eu contei tudo isso para explicar para vocês. A esquerda sabe que ela só tem apenas 12 votos, né? Óbvio que tem alguns temas que consegue 14, 15, 16, até 18, dependendo. Se é um tema que tem muito apelo, uma coisa tão legal que foi colocada pela esquerda, nós esquecemos de colocar, temos que votar sim, não adianta, né? Não é porque é de esquerda que tu vai tirar tudo, né? Mas normalmente eles não têm maioria para aprovar. Então o que eles fizeram para ter barganha? E é literalmente barganha. Destacaram 500 emendas. Assinaram 12 vereadores assinaram 350 emendas. 500 são todas que foram destacadas, né? 350 emendas, por exemplo, mais ou menos, para colocar em votação. Então, somando as emendas do plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, tem mais ou menos 500. Destacaram mais ou menos 500 para discutir. Essas que foram discutidas até agora. Para discutir. E daí qual é que é a estratégia deles? É cansar o governo. Por quê? Porque a ideia da esquerda é impedir que o plano diretor seja votado. Porque, na cabeça deles, é um mal para a cidade do jeito que está sendo feito. Como eles não têm voto para impedir que seja aprovado, eles estão obstaculizando o máximo que podem. De que forma? Destacando o máximo de emendas que eles podem, tanto para colocar quanto para tirar, não interessa. E cada emenda destacada cabe uma discussão por partido, de 5 minutos. Então tem o PSOL, tem o PT, tem o PCdoB, são esses 3, se não me engano. Mais o tempo de liderança, mais o líder de oposição, mais o autor do destaque,
São os 5 tempos que eles podem usar. Então, o que eles fazem? Não interessa se é projeto bom, se é ruim, se gosta, não gosta, se tem que ter, não tem que ter, se é certo que vai ser rejeitado. Não interessa. Eles pegam essas 5 pessoas, se inscrevem, cada um por 5 minutos, para falar qualquer blá, 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 para tentar cansar os vereadores da base, para que os vereadores da base saiam. Em algum momento eles peçam, quero verificação de quórum. Se não tiver 18 na sala, acabou a sessão e eles conseguiram adiar para a próxima oportunidade. Então, essa é a estratégia da esquerda. Não é construir um projeto bom ou ruim, eu não sei o quê. Eles já se deram conta de que eles vão perder. Então, a ideia deles é atrapalhar. E isso funcionou muito bem no início. Eles tentando nos ganhar no cansaço. E óbvio que, num primeiro momento, os vereadores da base, que estavam acostumados com a sessão acabar às 6 da tarde, chegava às 6 da tarde ali, pô, já tinha compromisso marcado, tinha que ir num evento, numa reunião com a secretaria não sei o quê, junto com a comunidade. E a gente percebeu que, na verdade, estava usando essa questão do regimento para tentar atrasar o máximo possível a questão da votação do plano diretor. E daí chegou uma hora que a gente falou, não, olha só, se vocês querem nos ganhar nos cansaço, a gente vai ficar sentado aqui esperando vocês falar os blá 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 de vocês, e vai chegar na hora e a gente vai votar, ponto. E isso, na verdade, foi uma armadilha para a esquerda, porque demonstrou que eles não estão levando o plano diretor a sério. Porque pensa bem, ninguém, em sua consciência, sai de casa pensando em votar uma coisa ruim para a cidade. Ninguém. Só que eles não se deram respeito. Por quê? Porque se eles tivessem lá 50 emendas, que são questão de vida ou morte para eles, nós precisamos disso. Isso para nós é ponto de vida ou morte, se não fizer isso, o mundo vai acabar. Vamos negociar quais são as emendas que vocês acham que é importante e que nós achamos que é importante. Vamos chegar no meio termo e aprovar essas emendas. Pô, seria uma coisa razoável, né? Tenho certeza. Nós já fizemos umas 20 emendas da oposição assim. Só que agora virou um desrespeito com nós. Porque eles não estão querendo negociar com a gente. Eles botaram um montão de emenda para nos ganhar no cansaço. Então, se é birra por birra, então tá. Então a gente fica aqui esperando vocês chegar na hora de votação, vocês falam os blá 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 de vocês, chega na hora a gente vota como a gente quer. Nós não precisamos conversar com vocês. Então, na prática, eles usaram uma estratégia para tentar ganhar o governo no cansaço e eles ganharam uma rejeição desnecessária. Que não faz o mínimo sentido. E eu não vou dizer nomes, né, para não ser antiético e tal, mas alguns vereadores da oposição, no caso da esquerda, começaram a perceber que estava tendo uns 2 ou 3 ali brilhando nessa questão do destaque das emendas, sendo mencionado em reportagem, dando entrevista para a RBS, Bandeirantes, SBT, e a maioria estava servindo só de massa de manobra para o prestígio dessas pessoas. E começou ao contrário. A própria esquerda começou a deixar de ir nas sessões, porque já que é esses 3 ou 4 que vão brilhar, então deixa que eles falem. E se tu for ver as presenças nas sessões, está acontecendo isso. Tem 18, 20, 21 da base presente até as 3 da manhã, a gente está fazendo votação até as 3 da manhã, e 4 ou 5 só da oposição, eles são 12. Então, essa é a estratégia de tentar constranger a base e, ao mesmo tempo, ganhar no cansaço, ela acabou sendo um tiro pela culatra que, na prática, empobreceu o debate. Porque assim, ó, se eles vão subir lá para falar qualquer coisa sobre qualquer emenda meramente para gastar o tempo de cada uma das emendas, então não cabe a nós ficar prestando atenção nos blá 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 deles. Porque eles não têm critério, eles estão usando uma manobra regimental para tentar nos constranger. Só que acabou, a gente está ganhando do ponto de vista da resiliência. Se vocês querem falar qualquer coisa que não interessa, só para nos ganhar no cansaço, beleza, a gente fica aqui esperando e vamos votando. E está avançando. Então, nós já estamos aqui há 2 meses votando, mais ou menos. Algumas sessões vão até às 3 da manhã. A primeira sessão, a de implantação do plano diretor, foi até às 5 da manhã, por causa disso. Se tu for ver aqui no YouTube, as sessões da Câmara de Vereadores é ridículo. Os caras falam, cara, não juntam Lé com Cré, blá blá blá, porque imperialismo, porque o Trump, cara, nada a ver, os negócios nada a ver. Que não faz o mínimo sentido, nem a ver com o próprio plano diretor. Algumas vezes eles tentam ficar dentro da temática, mas tem que inventar coisa ali para tentar cavar argumentos. E isso acaba sendo um problema para eles. Por quê? Porque quando eles falam coisas sérias, de emendas sérias,
eles não conseguem a atenção das pessoas. Vereador, e esse processo, o que vai acontecer na quinta-feira? Aí é o final de toda a discussão das emendas. Aí vai se votar o geral do plano diretor. Ela tende também a ter uma Mais duração... ou menos. Quinta-feira chega na metade. Fica na metade. Sim, mas é que ela é uma metade simbólica, tá? Porque na quinta-feira é onde se define, aí vai até terminar. Ou Mas, seja, vai avançar na madrugada de vamos, sexta. vamos tentar traduzir isso. Então, essa enrolação toda, 1 milhão de discussão que não faz sentido, ela vai até quarta-feira de madrugada, de quarta para quinta-feira de madrugada. Por quê? Porque já cansou. Tipo assim, a oposição percebeu que o governo não vai abrir mão de estar presente para votar, tá? Então, eu acredito que eles estejam, a partir de agora, a partir da última sessão, inclusive, negociando. Tá, a gente abre mão dessas, a gente abre mão de discutir isso, reduz 5 discussões aleatórias por uma ou 2 e vamos avançando. Essa é a lógica que eles estão fazendo. Quantas faltam, vereador? Acho que a gente estava chegando na 280. Das 500. 280, das 500. Só que, se não me engano, são tipo 300 e algumas coisinhas, 300 do plano diretor. Como são 2 leis, o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, eles fizeram um acordo que vão encerrar a votação do plano diretor nesta quinta-feira. Como? Discutir quarta-feira até 3 da manhã, mais ou menos, né? Pela projeção, usando 20, 25 minutos por emenda, até encerrar a discussão do plano diretor na quinta-feira. Então vai avançar o máximo que pode. E depois que termina de votar as emendas individuais, na quinta-feira, durante o dia, que a gente vai até a madrugada da quinta, na quinta-feira, durante o dia, provavelmente a gente vai acabar chegando no texto principal, que é o texto global, porque a gente está votando emenda por emenda, destaque por destaque. Depois, tem um momento simbólico de votar. Beleza, todas as emendas foram votadas, ou aprovadas ou rejeitadas, né? E daí tem a questão de redação e tal, não sei o quê. E vai chegar na quinta-feira, tem um acordo para que seja votado o plano diretor, que é o global. Daí óbvio, né? Entrevista, esquerda, direita, por que foi cada lado, coisa nesse sentido. Encerrou o plano diretor, começa-se o mesmo processo das 200 emendas que restam na lei de uso e ocupação do solo. E o que é uma coisa e o que é outra coisa? Até este plano diretor, 99, de 2010, e por durante esses 30 anos aí, 36, né? Daí foi de 99 a 2010, deu 10, mas então 26 anos, o plano diretor ele era um único projeto, uma única lei, que tinha todos os aspectos, né? Questão de estratégia e questão de tática, como se fosse. Nós precisamos pensar numa cidade que tenha acessibilidade, exemplo, né? E daí tinha o tático, que é, a via tem que ser assim, a calçada tem que ser assim, a rampa de Aquele próprio recuo de calçadas veio de um plano diretor, né? Estratégia lá e atrás. Tática. E agora, o novo plano diretor ele foi dividido em não, 2 recuo leis. não, rebaixamento das Rebaixamento, calçadas. mas não tem, né? Na prática não tem, né? Alguns E esse é um outro só, né? problema, né? Depois a gente fala sobre Centro histórico até tem muitas, né? Então nós temos o plano diretor, que foi designado aqui nesse novo plano diretor, como sendo uma lei que fala sobre a estratégia. Tipo assim, como nós queremos a cidade daqui a 10 anos. Então, corredor verde, mobilidade, adensamento nas vias principais, onde já tem infraestrutura instalada. Então, essa é a estratégia. Tipo assim, é nesse sentido que nós vamos. Beleza. Só que o plano diretor encerra a votação quinta e a lei de uso e ocupação do solo é como se fosse como vai ser colocado em prática a estratégia definida pelo plano diretor. Então, ele é uma coisa mais tática, mais operacional. Tá, beleza. Mas quantos metros tem que ter a largura da mais rua? Mais técnica até. Como é que tem que ser a rampa do cadeirante? Como é que tem que ser o zoneamento de comércio? Tem que ser onde? Né? Basicamente, vai poder em tudo que é lugar, tá? Porque hoje tem regiões, entre aspas, com vocações. Residencial, industrial, comercial, enfim, cada uma hoje tem uma vocação. A lei de uso e ocupação do solo que vai falar sobre isso, né? Só que basicamente ela vai flexibilizar para todas, permitindo um uso misto, que é o que faz sentido em qualquer cidade moderna. Mas a lógica da lei de uso e ocupação do solo é justamente essa, é explicar como taticamente vai ser feita a operacionalização daquilo que foi designado como estratégia no plano diretor. Então começa a votação a partir, imagino que na segunda-feira, porque quinta-feira encerra essa primeira metade, que do ponto de vista de número de emendas é tipo 2/3 das emendas que foram votadas. Eu imagino que vai ser muito mais rápido do que nós temos até agora, porque
eu acho que a estratégia utilizada pela esquerda já se provou não ser a mais assertiva. Então, eles mesmos estão alterando a forma com que eles estão negociando com o governo as emendas que eles querem aprovar, e isso avançou muito. No primeiro momento, ia ser, do início ao fim, todas as emendas, 5 discussões. Chegou algum momento que eles aceitaram fazer blocos, então se aprovou alguns blocos e rejeitou-se alguns blocos, e depois agora se mudou para que se discuta individualmente, mas devia fazer 5 discussões por emenda, uma ou duas, depende, daí tem acordos, né? Se é uma emenda do Fórum de Entidades, uma ou duas discussões. Se é uma do vereador, ele pode falar um pouco mais, enfim, coisas nesse sentido. Então, a partir de quinta-feira, encerra do plano diretor e entra na uso de ocupação do solo. E depois, que eu acho que vai demorar mais um mês ainda, até porque a gente está chegando em perto de eleição, e eles perceberam que a cidade está perdendo tempo e eles devem estar perdendo pré-campanha, porque vai até as 4 da manhã, numa quarta-feira, isso acaba atrapalhando aqueles que têm pretensão eleitoral também. Então, acho que a segunda etapa do plano diretor vai ser mais rápida. Não só porque tem menos emendas, mas também porque eu acho que vai se diminuir essa birra. Porque eu vou ter que discutir 5 vezes, mesmo que eu sei que eu vou perder. Enfim, algo nesse sentido. Então, eu imagino que em mais um mês a gente consiga concluir a questão da lei de uso e ocupação do solo. Porém, após aprovada a lei de uso e ocupação do solo, daqui a um mês, talvez, ainda ela vai ter 6 meses de regulamentações que o prefeito vai ter que fazer como se fosse nos decretos, para adequar ao plano diretor que foi aprovado. Porque, imagina, a lei de plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo está alterando basicamente toda a... Ele tem 6 meses para implementar o que for definido. Então ele tem 6 meses de como se fosse de vacância da lei, e o prefeito vai ter tempo para fazer decretos específicos explicando aspectos de como é que ele vai operacionalizar a lei. Então, por exemplo, o cara agora vai poder... Hoje, para te fazer um prédio de 130 metros, tu pode, só que tem que ter todo um estudo lá violento de impacto de vizinhança e estudo ambiental e coisa nesse sentido. Basicamente, nas áreas designadas onde pode, já vai ser um licenciamento normal, que é muito mais simples. Só que normal é muito mais simples, mas mesmo assim tem impacto, né? Tem impacto de trânsito e coisa nesse sentido. Então, o prefeito vai ter 6 meses entre a promulgação da lei, não sei se é promulgação ou sanção, acho que é sanção, dele sancionar a lei, 6 meses para fazer decretos específicos de cada um dos temas, para dizer aonde vai, como é que vai, quais é que são os aspectos técnicos da implementação daquelas soluções. Isso depois da lei de ocupação. Depois da lei de uso e ocupação. Então, o plano diretor ele vai como se fosse virar uma regra 2027. No final do ano. Só que o licenciador já pode ir licenciando pela nova regra. Ou ele pode licenciar ainda pela antiga, né, enquanto não estiver valendo. Mas ele pode licenciar pela nova regra, mas começar a operar ela quando ela passar valendo no final das contas. Então, esses são os desafios do plano diretor hoje na cidade de Porto Alegre. Então, a gente perdeu algum tempo, acho que por birra, mas eu acho que agora começou a andar um pouco mais rápido. Gessé Sangalli, relator geral da Comissão Especial do Plano Diretor, vereador da capital, participando conosco aqui do nosso 60 Minutos, explicando didaticamente como vai funcionar essa votação, como funcionaram as emendas, e agora na quinta-feira, e depois tem a lei de ocupação, que também será... Lei de ocupação? Uso e ocupação do solo. Uso e ocupação do solo. Daí eles chamam de LUOS. E será discutido também na sequência. É que ela é mais fácil de ler do que de falar, né? Ler, tu sabe. E é legal abrir, né? Quando a gente abre as siglas, a gente passa a entender um pouco mais, né? Banriway, a conta digital do Banrisul para crianças e adolescentes, sem mensalidade, com Pix, Banricompras e rendimento automático para o dia a dia. Acesse seu aplicativo Banrisul e abra a conta do seu filho hoje mesmo. Vereador, muito importante trazê-lo para discutir tudo isso e sabermos um pouco mais sobre como vai funcionar o plano diretor. Então, ele é votado na quinta-feira, depois vem essa outra parte que é de como vai ser implementado, e depois mais 6 meses de vacância para que aí sim o governo municipal possa começar a trabalhar e depois implementar de fato. Bom, para essa, até você já trouxe um pouquinho, para a quinta-feira a tendência é que também se ultrapasse aí os horários de madrugada, e uma questão... De quarta para quinta, com certeza. Quinta-feira não tenho certeza, porque eu imagino que vai ser mais rápido. De quarta para quinta a gente vai esgotar todas as emendas, ou no máximo faltar 2, aí 3. Aí é o texto geral apenas. Porque geralmente assim, quando começa a chegar no final, começa, tá, vamos lá, né? O pessoal começa, tá bom, já deu, já falei o que tinha que falar. E daí
provavelmente, estou pensando alto aqui, porque eu não participei da reunião de líderes que tratou disso, provavelmente eles vão encerrar todas as discussões na quarta-feira para quinta de madrugada, daí na quinta-feira acho que vai ser mais um evento simbólico, né? Perfeito. Daí todo mundo vai falar, cada vereador vai falar, porque daí não é... Pensa, daí não é emendas, né, em destaque. Porque as emendas em destaque só pode falar um por partido. Então, fala pela esquerda o PT, o PSOL e o PCdoB. O autor do destaque e o líder da oposição. São 5 falas. Quando entra no projeto, tu pode usar todos os tempos. E daí cada vereador pode falar uma vez, pode usar liderança, pode usar a liderança da oposição, liderança de governo e depois o encaminhamento. Então, tipo, cada vereador pode falar 2 ou 3 vezes. Então, imagina, um projeto importante com o plano diretor. Quando chegou a hora da votação, o cara que é do governo vai dizer, eu consegui aprovar minha emenda, porque foi essa emenda, porque é importante, porque isso, aquilo e tal. E ele vai fazer a propaganda da sua emenda e explicar por que ela foi simbólica. A oposição vai tentar dizer que ela tentou barrar, quais são as emendas que foram aprovadas, vai fazer um compilado ali, então todo mundo vai ter que falar um pouco. Então, por mais que seja meramente votar, quando ele entra em votação, tem todas as discussões, que daí são 35, mais os encaminhamentos de liderança, não sei o quê, depois o encaminhamento, que daí então vai dar umas 60 falas na quinta-feira. Vai ser uma sessão cumprida, provavelmente. Ou seja, Tainá Weisbach, na quinta-feira, nosso ao vivo aqui, teremos uma reportagem vindo direto da Câmara falando se já terminou ou não, né, nesse horário aqui. Vai bater cartão lá. Vereador, obrigado pela presença, volte sempre, é um prazer recebê-lo aqui no nosso 60 Minutos, trazendo mais informações. E é claro, repito aqui, né, todos os vereadores convidados para estarem conosco, a gente sempre abre o espaço para, seja qual for o partido, qual for o lado, direita, esquerda, centro, enfim, não interessa para nós, o importante é trazer os vereadores, e todos eles sabem, né, que tem esse espaço aqui para conversar conosco e trazerem as suas percepções em tudo que se refere à nossa cidade, também quando há discussões em nível estadual. Vereador, muito obrigado pela presença, volte sempre e até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade e vou dar uma olhada nesses óculos aí que você está falando. Aqui. São bons esses óculos, viu? Tô precisando. Na verdade, eu tava falando pra ti antes que eu não usava óculos meio que de birra, né? Porque não preciso, né? Tipo, enfim, deve ser que nem bengala. Não preciso. Daí quando eu começo a usar, ou que nem carro, não, precisa, um Corsinha me resolve. Daí o cara compra um Corolla, não volta pro Corsinha, né? E eu me recusava a usar óculos, porque não preciso, eu enxergo bem e tal. Daí fui num médico especialista, eu tenho ceratocônica, uma questão até um pouco específica aí, um astigmatismo genético, um pouquinho piorado. E daí eu achava que eu não precisava. E daí eu resolvi começar a usar e agora, cara, não consigo mais não usar, né? E daí eu comprei um simples e tal, de boa. Daí eu falei, não, agora eu vou comprar um bom, né? Porque eu vou comprar um Transition que sobe, que desce, que entra luz. Agora tem até o que filma agora também, né? E daí, cara, comecei a usar o Transition e não é bom pra político. Por quê? Porque tu vai gravar um vídeo na rua pra falar sobre alguma coisa, tá de óculos escuros. E daí parece uma coisa meio arrogante. Pô, o cara tá falando sobre uma coisa de política de óculos escuros, uma coisa meio arrogante, né, cara? Vai tirar uma foto com uma pessoa aleatória na rua que gosta de ti, pô, com óculos escuros. Daí eu tenho que tirar, toda vez tirar o óculos, colocar o óculos e tal. E daí eu me dei conta que eu precisava de um clip-on, que é que bota e tira. E, enfim, algo nesse sentido. Então já percebi que, não sei como é que se fala, o cara adorador, tem os caras que gostam de disco de vinil, são não sei o que, óculos lá. Eu descobri que eu sou um cara que gosta de óculos. É legal. Estou a fim de comprar mais e eu quero comprar um clip-on e um, impressionante, de maneira impressionante, para dormir. Por quê? Porque o cara deixa ele na cama ali, esses de aro, às vezes deita em cima, estraga o negócio que é de ferro, né, cara? Tem que ser um de plástico ou meio emborrachado, que mesmo que ele se amasse, não estraga. Não vai estragar. É isso aí. Não, óculos é bom. Não, o vereador gostou do meu óculos, perguntou onde eu comprei, eu falei para ele aqui. Obrigado, vereador, pela presença.